Irmãos, bom dia, em nome de Jesus, um bom domingo a todos. Nessa manhã nós vamos apresentar mais um estudo, e dessa vez vai ser sobre os sacramentos da igreja, o significado, a importância desses sacramentos, como eles são ministrados em várias igrejas, em várias denominações. Então eu creio que é um estudo interessante e que muito nos edifica para o entendimento adequado sobre esses importantes instrumentos que Jesus Cristo mesmo instituiu para a sua igreja. Deus abençoe essa palavra, esse estudo, e que em todas as coisas o Senhor seja glorificado em nós e que o Espírito Santo venha nos encher de sabedoria e de conhecimento da sua palavra. Em nome de Jesus. Mais uma vez, bom dia e bom domingo a todos. Os sacramentos da Igreja. Quantos e quais são? Para as igrejas reformadas ou evangélicas, só há dois sacramentos: o batismo e a Santa Ceia. A Igreja Romana afirma a existência de mais cinco, que são a confirmação, a penitência ou confissão, a extrema-unção, a ordem e o matrimônio. Definição: o sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo na sua Igreja para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo, para fortalecê-los e aumentar-lhes a fé e todas as demais graças, e obrigá-los à obediência, para testemunhar o seu amor e comunhão uns com os outros e para distinguir entre eles e os que estão de fora. Catecismo Maior, resposta à pergunta 162. Agostinho deixou-nos a seguinte definição, mais breve e mais simples: sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Origem: os sacramentos foram instituídos por Cristo mesmo, que os entregou à Igreja para que os observasse. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Diz-nos o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, por semelhante modo, também tomou o cálice. 1 Coríntios 11, 23 a 25. Observações necessárias. Os sacramentos não têm valor em si mesmos. Eles só se tornam eficazes como meio de graça, mediante a operação do Espírito Santo e a bênção de Cristo que os instituiu. O batismo ou a Santa Ceia, aplicados a um incrédulo, em nada o beneficiam. Outra observação é que os sacramentos não têm nenhum poder para salvar. São meios de graça instituídos por Cristo para o bem dos que são salvos, mas não têm nenhum poder salvador. Falemos sobre o batismo. Definição: o batismo é o sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa e sela a união do crente com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. Breve Catecismo, resposta à pergunta 94. Singelamente, podemos dizer que o batismo é o rito de iniciação no seio da Igreja de Cristo. Formas de batismo. A Igreja de Cristo reconhece 4 formas de administração do batismo: a aspersão, a imersão, a efusão e a ablução. Na aspersão, a água é borrifada ou aspergida sobre a cabeça do batizando. Na imersão, como a palavra sugere, o batizando é mergulhado na água. Na efusão, derrama-se sobre a cabeça do batizando um vaso d'água. Na ablução,
partes do corpo do batizando são lavadas. Crê-se que a efusão foi uma das formas da ministração do batismo nos primeiros tempos do cristianismo, paralelamente com a aspersão, e continua a ser aplicada por igrejas de tradição greco-ortodoxa. A imersão é a forma usada pelas igrejas batistas, bem como por outros grupos não incluídos geralmente entre os ramos tradicionais da Reforma, como os pentecostais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, etc. A igreja presbiteriana, a metodista, a episcopal ou anglicana e várias outras batizam por aspersão. A igreja presbiteriana considera as três formas igualmente válidas. Perdão, as quatro formas igualmente válidas, mas prefere a aspersão. Por que batizamos por aspersão? A igreja presbiteriana sempre adotou a aspersão como a forma preferida do batismo. Divergimos do exclusivismo dos imersionistas apoiados, entre outros, nos seguintes argumentos. O batismo com água é apenas um símbolo. A quantidade de líquido usada na sua administração não altera a validade do sacramento. O significado da palavra batismo não é decisivo para se afirmar que a imersão é a única forma válida desse sacramento. Em Mateus 15, 2, Marcos 7, de 1 a 5 e Lucas 11, 37 a 39, a palavra grega baptizo é empregada para designar a lavagem das mãos, de copos, jarros de metal e camas. Tal ato era realizado mediante o derramamento de água, como se pode depreender de 2 Reis 3, 11. Batismo com água e com o Espírito. O batismo com água simboliza o batismo com o Espírito Santo em forma de derramamento. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel 2, 28, 29, Atos 2, 17. No Pentecoste, o Espírito Santo desceu sob a forma de línguas de fogo, isto é, em forma de aspersão. Atos 2, 1 a 4. O batismo de Saulo. O batismo de Saulo na casa de Ananias não poderia, obviamente, ter sido aplicado na forma de imersão, Atos 9, 18, bem como o batismo do carcereiro de Filipos e de todos os seus a altas horas da noite, Atos 16, 33. Há outros exemplos no livro de Atos com relação aos quais este argumento é igualmente válido. Como, por exemplo, as 5.000 almas que se converteram na pregação de Pedro, todos foram batizados no cenáculo. Por que batizamos crianças? O batismo de crianças é outro ponto de divergência entre os presbiterianos e os imersionistas. Para nós, há vários argumentos sólidos que justificam o batismo de crianças, entre os quais mencionaremos os seguintes: as crianças e o pacto do Velho Testamento. As crianças sempre fizeram parte integrante da família de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Gênesis 17, 10, 11 diz: essa é a aliança que estabelecerei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isto por sinal de aliança entre mim e vós. Atos 2,39 diz: porque a promessa é para vós e para vossos filhos. Se a igreja no Velho Testamento admitiu crianças, não podemos excluí-las no Novo Testamento, negando-lhes o batismo. Batismo e circuncisão.
Nas palavras de Paulo, em Colossenses 2, 11 e 12, o batismo é a circuncisão de Cristo. Estes dois ritos, circuncisão e batismo, têm o mesmo propósito, a saber, a iniciação na Igreja de Deus. Ora, a criança judia era circuncidada no 8º dia, depois do nascimento. Nada há que possa impedir procedimento idêntico, que é a aplicação do batismo às crianças na Igreja de Cristo. Batismo de famílias inteiras. No Novo Testamento, há várias referências a batismo de famílias inteiras. É mais natural concluir que nessas famílias houvesse crianças, que teriam recebido também um batismo. Atos 16:15, 16:33 e 18:8. O testemunho de Jesus sobre as crianças. Jesus disse que das crianças é o reino dos céus. Quem tem o mais, tem o menos. Como privá-las do batismo, se a elas pertence o reino dos céus? Uma distinção necessária. Cremos ser importante compreender a distinção entre o batismo símbolo e o batismo real. Qualquer símbolo é apenas representação ou figura da realidade. A bandeira nacional é um símbolo, a pátria é a realidade. Assim também, o batismo com água é apenas símbolo do batismo pelo Espírito Santo e da união do batizando com o corpo místico de Cristo, a Igreja. Eis alguns textos que nos falam do batismo real. Não por obras da justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o batismo regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3, 5. Porque todos quantos já fostes batizados com Cristo, de Cristo vos revestistes. Galatas 3, 27. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. 1 Coríntios 12, 13. Quando afirmamos que o batismo não salva, estamos nos referindo ao batismo símbolo, que o pastor ministra para significar a iniciação do batizando na comunidade da fé. Ao malfeitor arrependido, crucificado ao lado de Cristo, este lhe disse, embora não houvesse ele recebido o batismo símbolo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Daí resulta também ser pura superstição corrente entre os católicos em geral a ideia de que o batismo é indispensável à salvação da criança, porque se ela vier a morrer sem receber este sacramento, sua alma irá para o limbus infantum. Então eles ensinam a regeneração batismal. Jesus declarou: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Porém, não acrescentou se forem batizadas. A Santa Ceia. Definição. Ceia do Senhor, Santa Ceia ou Eucaristia, é o sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, anuncia-se a sua morte, e aqueles que participam dignamente, não de maneira temporal, carnal ou leviana, tornam-se participantes do corpo e do sangue, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Breve Catecismo, resposta à pergunta 96. Na Bíblia temos também textos importantes: 1 Coríntios 11, 23 a 26, Atos 3, 21 e 1 Coríntios 10, 16. Sua natureza. Assim como a Páscoa representava no Velho Testamento a libertação dos judeus do cativeiro egípcio, assim a Santa Ceia no Novo Testamento simboliza a nossa libertação do poder do pecado mediante o sacrifício de Cristo.
Este sacramento é, portanto, um símbolo ou memorial da morte redentora de Jesus. E é como tal que o celebramos, em obediência à ordem de Cristo. Fazei isto em memória de mim. Lucas 23, 19. Repudiamos, por isso, a doutrina da transubstanciação, onde há memorial, não há presença física. A ausência física, porém, não conflita com a presença espiritual. Cremos, por isso, na presença real de Cristo na celebração da Santa Ceia, apreendida pelo crente fiel mediante os olhos da fé. É de se notar que também nas igrejas reformadas, os fiéis participam dos dois elementos da ceia, o pão e o vinho. Preparação, sinal e meio de graça. A participação na ceia do Senhor exige preparo prévio e cuidadoso por parte do crente, para que a receba de maneira digna. Não se pode exagerar a necessidade desse preparo. Paulo adverte que qualquer que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11, 27. Estas palavras, porém, não foram escritas para nos assustar, afastando-nos da participação da ceia. Elas nos são dirigidas para nos tornar conscientes do caráter sagrado do sacramento e da necessidade de buscarmos, na presença de Deus, o perdão e a graça indispensáveis para que dele participemos de maneira própria. O apóstolo deixa bem claro que era esse o propósito de sua exortação, quando acrescentou: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11, 28. A participação na Santa Ceia é um dos mais ricos privilégios da vida do crente, que tem nesse sacramento não apenas um sinal, mas também um precioso meio de graça instituído por Cristo para o robustecimento espiritual dos que nele creem. Este foi um breve estudo sobre os sacramentos da Igreja de Cristo e a sua importância. Espero que o Espírito Santo venha nos edificar mais ainda sobre esse tema importante e essencial na Igreja do Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando e que cada vez mais o seu desejo de se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus venha se intensificar no seu coração. Deus te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus.